Fala pessoal, meu nome é Jefferson, o pessoal me conhece como Black. Então nós estamos aqui na reinauguração da Black Vida e Saúde. Hoje temos aqui a nossa aluna e jornalista Jéssica Bayer, nosso guru e arquiteto Alberto e a minha esposa Vanessa Pivato. Bom, hoje nós estamos aqui num momento muito especial para a Black Academia Vida e Saúde e aí a gente vai contar hoje um pouquinho sobre essa nova fase, né, de vocês. Vamos conversar com vocês três para falar também um pouquinho de como vai ser esses novos passos, né, esse novo futuro da academia. E aí eu vou começar com você, Black, para você falar um pouquinho para a gente do que representa, né, esse momento, essa reinauguração da academia para você. Bom, primeiramente eu acho que, cara, é uma coisa marcante, uma coisa extremamente diferente, sabe? Uma coisa, gratidão, acho que é a palavra que nos diz assim, nós chegamos hoje, poder chegar e reinaugurar, né? Então, tivemos muitas batalhas pelo caminho, então isso tá de pé hoje e poder usufruir do espaço, para nós, é sensacional, é uma sensação tremenda, assim, diferente. Vanessa, o que mudou desde o início da fase da academia até hoje e o que essa nova fase, essa reinauguração da Academia Black Vida e Saúde representa para vocês como família e como empreendedores? Muita coisa mudou, né? Desde o tempo que eu tô morando aqui, desde que eu conheci o Black, a gente sempre pagou aluguel, né? Sempre foi prédios alugados, sempre foi aluguel, nunca foi do jeito que a gente queria, né? Então, quando esse projeto surgiu, antes lá da pandemia, entre trancos e barrancos, entre muitas coisas que foram acontecendo no meio, vários motivos para desistir, na verdade, mas a gente continuou firme e forte, o Black sempre muito persistente, com muita fé, e eu seguindo o rumo dele, atrás dele, né? E tentei manter a calma durante esse período também, né? Ficar tranquila, porque eu sempre sou a surtada, né? Então tentei manter a calma, ficar tranquila, porque eu sei que se eu tô tranquila, ele também conseguia fazer as coisas fluir, né? E hoje a gente tem o nosso espaço, né? A academia nova, do jeito que a gente sempre quis, nos detalhes, né? Saber que hoje a gente vai estar pagando uma coisa que é nossa, que cada centavo, tudo valeu a pena. É muito bom, é muito gratificante, né? E a nossa academia, desde lá, sempre foi muito família, né? Muito família mesmo. E essa essência, a gente mudou tudo aqui, né? O layout e tudo, mas essa essência a gente quer continuar aqui. Família. E falando um pouquinho sobre o projeto, né? Porque é toda uma estrutura diferente, né? Que foi pensada aqui. Então a gente vai falar um pouquinho com o Alberto também. Sobre como foi, né, para você receber essa ideia, como foi esse projeto e o que você mais chamou a atenção nesse projeto, nessa ideia do Black e da Vanessa. Tudo começou lá em janeiro desse ano, né? Quando eu fiquei sabendo que o Black, então, teria academia. Ele mesmo me contou dos sonhos, desejos dele. A gente se conhecia, mas não tinha uma proximidade grande, né? E aí, lá em janeiro, eu liguei para ele e falei, a gente tem arquitetura, tem um braço de engenharia, a gente pode, de repente, te ajudar, né, a idealizar esse sonho. Como é que você tá aí? Já tem profissional? Não tem? Eu falei, ele disse, eu não tenho. Vem aqui, vem olhar. Eu pensei, vou lá, né? Deve ser aí uns 200, 300 metros, vamos tratar uma luz e tal. E quando eu cheguei aqui, eu vi a magnitude do projeto, assim. Eu vi que era uma coisa, assim, fora da curva mesmo. E aí a gente começou a conversar, né? Era um janeiro bem quente. Bem quente. Tinha terraplanagem aqui, só tinha algumas coisinhas de pé, assim. O Alberto é meu guru, tá? Só para avisar o pessoal. Muito bom. E Black e Vanessa, queria agora que vocês contassem um pouquinho de como surgiu essa ideia de reformar, né, de reinaugurar, de fazer esse espaço novo aqui para a academia. Na verdade, é uma coisa muito estranha, né? Eu tenho o costume de desenhar o que eu quero. Então, a Vanessa, eu acho que até tem guardado, né, Vanessa, o desenho que eu fiz. Cara, faz 14, 12, 11 anos atrás, 10 anos atrás, eu fiz um desenho. Tanto que nós tínhamos um espaço de 600 metros, com quadra de areia dentro, acho que lembra, né, Jéssica, também? Eu participei dessa E isso aí, tinha pista de corrida, sempre foi uma coisa, sempre pensei em algo para sair do normal, né? Fora da curva, então, no caso, né? Que eu acho que a gente pode agregar o máximo possível, né? Tanto que esse espaço aqui é pensado, nós temos várias modalidades que chegam em diversas pessoas, né? Então, sempre foi assim nosso pensamento. E, cara, eu botava o desenho na parede e eu falava para ela, nós vamos fazer assim. E ela, cara, tem certeza? Eu falei, vamos. E ela sempre me apoiou, né, cara? Na loucura, né? Sempre me apoiou, né? Sim.
Com certeza. Vocês falaram, né, que a essência, a estrutura mudou, mas a essência vai permanecer a mesma, né, que é essa de trazer as pessoas como se fossem família, né, todo mundo aqui é tratado como uma família. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho de qual que era a ideia por trás desse projeto, né, porque aqui a gente tem várias modalidades, a gente tem uma estrutura bem diferente e também única, né, podemos falar dessa forma na cidade, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que motivou vocês, o que tinha na cabeça de vocês quando vocês tiveram essa ideia de criar todo esse complexo aqui, né? Não só uma academia, mas também outras modalidades aqui. Na verdade, cara, como eu falei, cara, nós gostamos de trazer o diferente, né? E até eu sempre gostei de futebol, então, motivo do campo. Eu sempre gostei de trabalhar o rendimento, no caso, trabalhar com crianças, sabe? Então, eu tive uma experiência boa também como professor de escolinha. E então eu pensei, cara, sempre pensei, eu quero ter um lugar que eu possa oferecer tudo isso e nós poder, cara, vamos dizer, aproveitar ao máximo, sabe, o espaço, não ser uma coisa... Eu, como professor de educação física, eu acho muito frio, às vezes, só uma sala de musculação. Eu acho que, cara, é um pensamento meu, é o meu direito de pensar assim também, mas eu acho que fica uma coisa assim, às vezes a pessoa vai para dentro de um espaço, ela não quer só puxar um peso, entendeu? Isso é uma coisa que a Vanessa sempre conversamos, às vezes ela quer fazer uma atividade diferente, e ela quer, fazer sei um lá, aeróbico, isso, funcional, cara, sair um uma pouco aula da em rotina. grupo, Isso aí, perfeitamente. Uma aula em grupo, que, cara, daqui a pouco a pessoa do lado vai te dar um sorriso, já vai mudar teu dia, um bom dia. Então, hoje eu vejo, são 2 pontos que eu vejo muito. A criançada na questão de celular, nós vamos ter um projeto aqui de brincar, tá? Já vou largando aí nas redes sociais, que é tirar esse pessoal, essa criançada do celular, cara, fazer brincadeiras como antigamente, pega-pega, esconde-esconde, correr, gastar energia, né? Então, nós estamos pensando nisso, vamos executar isso também. Então, dessa forma, né, Vanessa? E também muita procura, né? Lá a gente era meio limitado, a gente tinha a salinha do funcional, mas era uma salinha pequenininha, e aí o Black sempre teve muita procura nessa questão das criançadas, né, do futebol, de aprender a jogar bola, enfim, chutar com as 2 pernas, né, essas coisas assim que eu fui aprendendo junto com ele também, né? E aí ele percebeu, tipo, que isso ia ficar legal, ia dar certo, né? Porque por essa procura. E muitas pessoas procurando ele também, tipo, recuperação de joelho, pós-cirúrgico. E lá a gente era muito limitado, né? Então aqui já ficou uma coisa completa. A gente conseguiu unir o útil ao agradável num complexo só. Na verdade, complementando a Vanessa, eu acho que o pessoal que vai conhecer o espaço vai entender que tem uma sala de recuperação. Então, na verdade, nós queremos preparar as pessoas e também, se ela precisar de, um pós, a gente vai estar aqui. Se ela precisar de um preventivo, a gente vai estar aqui. Então, cara, não só preparar, mas cuidar da pessoa, cuidar do bem-estar da pessoa, né, da saúde da pessoa. A gente falou aqui sobre, né, alguns diferenciais da sala de preparação, né? Tem funcional, tem academia, tem um campo. Vocês imaginavam que o projeto já ia ser dessa magnitude toda? Ou vocês foram acrescentando com o decorrer da obra, com o que vocês foram observando? Na verdade, o sonho era, mas... aí a gente foi vendo o projeto, foi criando um espaço, foi aumentando. Aí quando chegou um momento que a gente pensou, nós temos que abraçar, as ideias estão vindo, vamos abraçar, né? E eu só falava pro Alberto, nós temos que fazer isso. Tá, vamos dar um jeito. Muito bom. Bom, Alberto, falando um pouquinho agora sobre o projeto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de quais foram os principais desafios de transformar essas ideias que o Black e a Vanessa trouxeram para você em realidade, nisso que a gente está vendo aqui hoje. Acredito que o maior desafio assim, foi a execução, né? Perfeito. Como o complexo é muito grande, envolve muita frente de trabalho, muito fornecedor diferente, muito detalhe diferente. E o que o Black e a Vanessa idealizaram aqui, essa obra, ela é diferente de muitas outras, né? Além dela ser muito grande, foram eles mesmos que fizeram. Eles não pegaram uma empresa e falaram assim, me executa isso aqui e me entrega pronto lá em 25 de outubro que eu quero entrar. Foram eles mesmos que fizeram, eles mesmos correram atrás de muito fornecedor. O Black organizou muita coisa, a Vanessa na retaguarda organizando muita coisa na parte financeira, e é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu para eles, assim, eles são realmente vencedores, sim.
E você, para falar um pouquinho sobre como foi a concepção do projeto, né? Você teve alguma inspiração específica ou para o conceito arquitetônico, ou vocês foram realmente em conversa com o que o Black e a Vanessa estavam querendo trazer para a cidade, e aí vocês foram adaptando, ou tem alguma inspiração para esse conceito arquitetônico? O conceito arquitetônico, ele parte do grande projeto já idealizado pelo Black e a Vanessa. Quando eu cheguei aqui, eles já tinham muita coisa clara. Sem mesmo ter arquiteto, o Black me falava, ele se parava lá embaixo, no meio do terreno, que ele falava, aqui vai ter isso, Alberto, aqui vai ter isso, aqui vai ter isso. E eu olhava para ele, ele fazia eu acreditar que isso realmente ia ser feito. Que teria, né? Que ia ser feito para ele. Ele realmente acreditava nisso já. Ele me convenceu que ia ser feito, né? E aí eu entrei junto. A gente até buscou inspiração, mas como é um processo bem diferente, uma operação bem diferente, é até difícil achar alguma coisa que contempla tudo isso que o Black e a Vanessa estão fazendo aqui, né? Que é toda essa integração, todos esses braços de academia, exercício, saúde. E como foi equilibrar estética, funcionalidade e o estilo da marca Black para esse projeto, para esse conceito arquitetônico? Foi muito bom, assim, foi até fácil porque eles têm muitas coisas bem definidas que exalam na conversa deles, né? Eles têm uma preocupação gigante com o aluno, né? Eles têm uma preocupação gigante com os professores, eles têm uma preocupação gigante assim, com o bem-estar de todo mundo que entra aqui. E a gente sente isso sempre quando a gente conversa com eles já. E aí, claro, várias cores, desenhos e o próprio futebol, a preocupação da pessoa que vai jogar o futebol, que está lá dentro do vestiário, né? Isso entra dentro do design final. E o Black, ele tem uma preocupação muito grande, porque ele vive isso, ele respira futebol. E aí existia... Até no detalhe da pessoa, onde é que ela vai sentar no vestiário, foi pensado com todo carinho, onde é que ela vai sentar, vai pendurar a camisa dela. E foi fácil, ficou muito bom, mas foi fácil, porque eles realmente, eles respiram, eles vivem academia, vida e saúde. Falando um pouquinho sobre a obra, né? Eu como aluna pude acompanhar vocês ali no dia a dia, falando sobre a obra, né? O Black ali, às vezes em ligações com os fornecedores, como o Alberto mesmo falou, né? E aí a gente também perguntando lá na academia, gente, quando vai abrir, né? Como é que tá o andamento? Como é que foi, né, esse dia a dia de obra para vocês, essa experiência? Não, eu acho que foi bem difícil, né? Porque exigiu muito do psicológico da gente. Eu não tô acostumado com isso, né? Creio que a Vanessa também. Então, cara, tipo, como o Alberto falou, eu tive que correr atrás. A Vanessa na retaguarda, eu corri atrás de muita coisa assim diretamente, sabe? Só que, como eu sempre falo pro Alberto, a gente, cara, ligava, às vezes ficava 15, 20 minutos se falando. Eu falava, cara, não dá para reclamar, porque muitas pessoas, muitos fornecedores nos abriram as portas e nos estenderam a mão, acreditando no sonho, sabe? Então, hoje tu olha pro projeto, ele é muito grande, ele é diferente, as pessoas mandam mensagem, sabe? Só que, cara, foi muita gente envolvida. Como eu sempre falo pro Alberto, é uma obra de como é que eu posso dizer? Deus e muitas pessoas ajudando, querendo ajudar, querendo ver nós ir para frente, sabe? E para mim essa parte foi muito gratificante. Então, as negociações com as pessoas diretamente, às vezes se tornavam difícil, mas no momento que eu entendi que elas tinham que entrar do jeito que estava a obra para conhecer, eu sempre te falo, as pessoas mudavam totalmente. Porque quando elas entravam, que elas entendiam. A última pessoa que eu tive que negociar, agora, fornecedor, quando ela entrou aqui, ela falou, cara, senti uma energia que eu nunca tinha sentido aqui dentro desse prédio. Eu falei, que bom. Ela falou, cara, surpreendente, eu tô arrepiada. Então, isso já facilitava a negociação, sabe? Tu já entendia que a pessoa estava entendendo que você quer ser uma coisa diferente, uma coisa família, cara, eu sempre falo, uma vibe boa, uma vibe positiva, né? A mesma coisa que aconteceu com o Alberto, né? O Black sempre fez a pessoa acreditar que aquilo ia dar certo, que ia funcionar daquele jeito, né? E a gente tá aí por isso, né? Por causa da persistência dele, que eu sempre falo, a fé e, né? E tipo, a força que ele tinha, né? Tipo, porque eu sempre falo, se eu estivesse na frente disso, acho que eu não ia dar conta de tudo, né? Porque era atendendo o personal, falando no telefone, aí tava lá trabalhando, aparecia um pepino, tinha que resolver, ele tava lá na academia e as coisas estavam acontecendo aqui. Foi bem complicado, mas tá de pé por causa da persistência. E dos Gardenal.
A gente falando sobre obra ainda, acho que esses últimos dias, né, últimas semanas foram muito corridas para vocês, para deixar tudo pronto, para que a gente estivesse hoje nesse dia aqui comemorando a reinauguração da academia. Mas eu queria ouvir de vocês um momento assim que marcou, que foi desafiador nesse processo de obra, de reforma, de construção. Cara, eu acho que eu vou contar um pouco, então, da história um pouco mais a fundo. Como eu sempre falo, né, as pessoas olham a Babilônia, mas não entendem o deserto, né? Então, cara, no começo que a gente teve alguns prejuízos financeiros, né? E isso nos abalou muito. O Alberto tá por dentro, então foi uma coisa muito difícil lá no início da obra, né? Então, como eu sempre falo, né? Deus é gigante. Teve um período que até pensei em tirar minha vida, né? Porque a pressão foi muita. E como eu pensei, eu olhei para cima e aí Deus disse, segue. E daí eu segui. Falei para Vanessa, teve um dia que eu falei, nós vamos virar o jogo. E aquela persistência foi forte, bateu no meu peito. E eu falei, cara, eu pensei muito na minha família, nos meus pais, na minha filha, que tá sempre do meu lado, a Vanessa. E faz parte, cara, como eu falei, né? A vida te prega. Então, eu acho que às vezes tu quer ter um negócio, beleza, mas tu tem que saber caminhar no deserto. Então, isso foi um pilar que foi no início, sabe? Então, talvez aquilo lá hoje foi um atraso para nós chegar forte hoje, né? Mas eu acho que foi ali, cara. O Alberto é um cara que, por isso que eu chamei de guru. Ele mais escutou, ele não foi só um cara que veio aqui, sabe? Eu tenho que botar isso. Ele escutou muito, eu desabafava para ele. Ele falava, cara, nós temos que diminuir o orçamento. Daí ele falava para mim, não, vamos fazer desse jeito, vai dar certo. Então sempre foi um cara que, ele sempre teve o equilíbrio, né? E a Vanessa foi o meu pilar, né, cara? Que eu sei que não é bom de falar isso, mas eu acho que as pessoas têm que entender, né? Elas têm que entender que teve muito sofrimento, tem muito sofrimento, noites mal dormidas, a nossa família angustiada na volta. Então, A Jenny sentindo a falta também, sabe? Do Black sempre muito presente, sabe? E aí com essa obra toda, não conseguia dar atenção, não conseguia jogar aquele vôleizinho no final de semana, e aí chegava estressado, muitas vezes em casa não conseguia assim conversar, e ela sentia aquilo, ela vinha e falava pra gente, né? Aí eu chegava e falava, ó, tem que dar mais acelerada, a Jenny tá sentindo. Aí pegava a Jenny, né, tentava esquecer, largava um pouco o celular, ficava um pouquinho com ela. Mas ela sabe que é tudo pro futuro dela também, né? E teve um dia, cara, que eu sempre falo com o Alberto, né, que nós temos o direito de conversar com Deus, né? Quem tem muita fé, e aconteceu esse cenário, e um dia teve um senhor na frente da academia, que aquilo lá marcou muito, assim, foi um momento muito, assim, que eu senti uma conexão muito grande. E eu me debrucei na janela e o senhor olhou, o que tu tem, menino? Aí eu falei, não, nada não. Aí ele apontou pro céu e falou, ele vai resolver. Uma coisa assim, ele falou. E eu falei, o quê? Ele falou, ele vai resolver. Cara, meia hora depois, estava resolvido um negócio que não tinha como resolver. E o engraçado foi que quando eu saí da academia, aquele dia eu tinha nutricionista, né? E aí eu saí da academia com aquele problema que tinha acontecido, né? Bem no início da obra. Aí eu saí, assim, da academia, fui para a nutricionista pensando, assim, falando com Deus e pedindo, Deus, dá um sinal, né? Tipo, se é para ser, que seja, que não, se não for para ser, tira do nosso caminho, né? Enfim, mas dá um sinal, dá um conforto pra gente, né? E aí eu fui. E aí quando eu voltei de lá 1 hora, o Black tava debruçado na janela me esperando. Ele falou, não, tu nem sabe o que aconteceu. Aí ele começou a contar e eu já comecei a chorar, né? Porque, tipo assim, eu pedi e ele deu o sinal, né? Só que o sinal veio pra ele. Tipo, aquele senhor que tava ali, tipo, apareceu e falou, não, eu vou ali rezar. Tipo, como... E a gente nunca tinha visto aquele senhor. Uma pessoa simples puxando um carrinho de lixo na rua. E aí, por isso que eu tenho aquela frase, quando você descer a escada, vai ver toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então, acho que Ele foi nosso pilar, nossa fé, que nos moveu até aqui. Que botou as pessoas certas na hora certa, as pessoas que ajudaram a gente estão ainda ajudando, então eu acho que é Deus, não tem explicação, não tem explicação. E como foi para vocês verem a academia lá sendo desmontada, né? Vocês fecharam ali
por 2 semanas para se concentrarem aqui, né, trazerem os equipamentos, organizarem os equipamentos novos que chegaram. Como é que foi para vocês, né? Porque aí acho que realmente nessa hora a ficha caiu, né? Que estava realmente acontecendo, né? Não, na verdade eu falei pro o marketing, o pessoal do marketing, eu queria uma filmagem que era o Chaves, da Acapulco, sabe? Que só ele fica para trás, né? Então para nós me veio aquela música, sabe? Foi desligando as luzes e para ligar as luzes aqui, né? Então, cara, é triste porque lá também teve memórias, então, sabe? Tu vai, cara, tem um equipamento, eu dei uma batidinha até mais, sabe? Tem todo um sentimento, eu acho, sabe? Mas ainda os aparelhos que foram vendidos, a gente vendeu para uma pessoa que foi muito simples, que com certeza vai fazer valer a pena os aparelhos vendidos, né? Perfeito. Alberto, agora eu queria falar um pouquinho mais, ouvir você, de que você contasse, né, olhando todo esse projeto aqui, essa obra sendo concretizada, se tem algum detalhe ou alguma especificidade que você mais se orgulha do projeto e da realização hoje aqui. O orgulho é coletivo, né, de ver isso aqui pronto, com certeza, né, é de tudo pronto, assim, né. E um detalhe assim que pudesse resumir a obra pronta, idealizada, o projeto acontecendo, é a pintura que a gente fez aqui na fachada, onde está o Black, com os braços fortes, erguidos para cima, com a legenda de bravura. Eu acho que isso ali identifica bem a cara do Black, da Vanessa, do projeto todo idealizado. Eu acho que isso ali resume assim, claro que é difícil resumir, mas eu acho que aquela imagem lá resume bastante o que é isso aqui pronto. Diz muita coisa. Muita coisa. Perfeito, muita meu guru. E aí, Black e Vanessa, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que essa nova fase vai representar. Vocês falaram que representa para vocês, mas olhando assim para a comunidade, para os alunos, né, que hoje já treinam aqui, para os alunos novos que vão vir treinar com vocês. O que isso representa, né, essa nova estrutura, esse novo conceito, né, de local? Cara, eu acho que é a mudança de chave, né? Eu acho que era a mudança de chave que nós estava buscando há muito tempo, sabe? Então, eu acho que isso... A virada de chave. A virada de chave, isso, perfeito, desculpa. Eu acho que nós sonhava com isso, sabe? Poder dar o melhor equipamento para as pessoas que são nossos alunos. E é bem curioso, nossos alunos são muito antigos, a maioria são 4, 5, Jéssica, quantos anos? Mais, vieram lá de cima. Já perdi a conta. Exato, sabe? Então, a gente cria vínculos longos, sabe? Então, nós queríamos uma hora poder dizer assim, ó, tá aqui. Eu acho que isso foi mais para os nossos alunos do que para nós mesmos, sabe? Eu vou dizer que também representa uma conquista pra gente como aluno, sabe? Porque, cara, tu tá no espaço, vai poder circular. Imagina, pai e mãe tá treinando, o filho pode estar fazendo uma escolinha ou tá brincando, sabe? Então isso para nós representa, que a gente é muito família, assim. Tá eu, a Vanessa sempre, né? Então, e a Jenny, então sempre família, sabe? Então nós queremos que as pessoas aproveitem como família, né? E como vocês enxergam a Academia Black Vida e Saúde hoje? Só uma academia? Não, né? Já não entra mais um conceito, mas como vocês definiriam hoje a Black Vida e Saúde? Como um estilo de vida, talvez? Isso aí, eu acho que é como um estilo de vida. É como é que eu vou explicar? Eu acho que é um ambiente assim, que a gente consegue proporcionar para os alunos vários momentos, várias coisas diferentes, né? Como o Black falou antes. Vai estar a mãe treinando e o pai treinando, o filho vai estar jogando futebol, a esposa vai estar treinando, o marido vai estar jogando futebol. Então é como a gente falou desde o início, eu acho que é um ambiente assim, família, acolhedor, né? Que é o que a gente quer passar para os alunos, a gente quer que eles sintam isso. E como o Black falou também, eu acho que a gente fez isso mais para poder proporcionar isso para os próprios alunos do que para a gente mesmo. A gente tem o nosso espaço, do nosso jeito, do jeito que também eles muitas vezes davam opinião e falavam, né? Então eu acho que tem um pouquinho de cada um nessa academia. Eu vou ser um pouco mais ousado, uma academia moderna. Fora da curva. É isso né? aí. Fora da curva. Foi muito usado, fora da curva. Diferente e única, né? Porque Isso acho aí. que não temos nada na cidade que se compare hoje Não. com a estrutura que vocês estão propondo aqui e trazendo para a comunidade.
E aí você falou um pouquinho, né, que vocês querem que as pessoas se sintam acolhidas, né, quando chegam aqui. O que mais, né? Como que a gente pode falar para as pessoas qual é o sentimento das pessoas quando elas vão entrar por aqui? Talvez vocês já ouviram, né, algumas pessoas falando que já passaram por aqui, né, o que elas sentiram quando viram essa estrutura nova. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho do que vocês já viram, ouviram das pessoas por aí. O que a gente sente das pessoas, assim, né? É que as pessoas estavam ansiosas junto com nós. Né? A gente perguntava, sofrendo junto com nós. Muitas pessoas, muitos alunos, né? Como o Black falou, a gente cria vínculos, né? Então, muitos alunos, eles viveram os problemas junto com nós. Tudo que aconteceu, tudo que o Black contou antes também. Teve alunos que viraram amigos, né? Então, a gente cria um vínculo e eles vão participando de tudo isso com nós, né? Então, é legal isso, as pessoas entender o esforço, que nada caiu do céu, que nada a gente ganhou, que tudo foi conquistado com muito suor, esforço e fé, né? Perfeito. E o que mais emociona vocês hoje, vendo tudo isso aqui, toda essa estrutura preparada, pronta, de portas abertas, recebendo a comunidade, o que mais emociona vocês hoje? Cara, ver nossas famílias aí. Prestigiando meu pai, minha mãe, a minha filha, os pais dela, os irmãos dela, depois o meu irmão. Isso. Acho que é a família. família. E ver eles também se sentindo orgulhosos Isso por aí. nós e também sofrendo junto com nós, né? Então, acho que ver eles aqui hoje, vendo a gente conquistar isso, E claro, só gratidão. os amigos, os alunos, né? Isso, com certeza. Muito bom. E como foi, acho que talvez mais para a Vanessa essa pergunta, mas como foi equilibrar o papel de empreendedora, esposa e parceira, né, durante todo esse processo, tanto da obra quanto agora desses últimos detalhes para essa reinauguração? Foi bem desafiador, mas eu, assim, de certa forma, eu acho que eu estava bem preparada para isso. Durante esse período foi acontecendo isso, talvez se fosse alguns anos atrás não estaria tanto, né? Mas aí a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo, né? As coisas vão acontecendo, então muitas vezes errando que a gente aprende. É tipo o Rock Balboa no filme dele, nós apanhamos. E aí, assim, consegui equilibrar, como eu falei antes, muitas vezes o Black não conseguia dar aquela atenção que a Jenny precisava, então eu dava, eu pegava, eu saía, eu fazia as coisas, corria na frente, mas assim, eu acho que eu consegui manter um equilíbrio, assim, foi, né? E ainda ficar tranquila pra deixar o Black tranquilo também, né? Porque eu acho que se eu me desestabilizasse, ele ia desestabilizar junto comigo. Sim. Bom, pessoal, queria que vocês falassem um pouquinho. Hoje a gente está dando um grande passo, né, para a Academia Black Vida e Saúde. Mas como vocês enxergam o futuro daqui para frente? Qual é o próximo passo da Academia Black Vida e Saúde? Acho que nós vamos continuar com novidades, agregando sempre, correndo atrás do novo para as pessoas, né? Então, acho que nós vamos seguir a mesma batida, né? A gente conquistou uma etapa, né? Mas nós temos sonhos também, sonhos pessoais, sonhos na academia ainda, que a gente vai ajeitando a carruagem, né? A gente vai idealizando conforme as coisas forem acontecendo, né? Isso aí. Perfeito. E que tipo de impacto vocês esperam gerar daqui para frente, tanto nos alunos quanto na comunidade, com esse novo espaço, essa nova estrutura na cidade? Na verdade, a gente espera um impacto bom, né? Algo positivo, que a gente consiga contribuir com a comunidade. Então, as pessoas têm, vou falar abertamente, as pessoas têm um pensamento, tu tá abrindo uma academia desse tamanho aí para quebrar os outros. Não é para quebrar. Tipo, cara, eu tenho uma ideia que tem que ter a concorrência. Para te sair do lugar, tu tem que ter a concorrência. Então, o meu ponto de vista, eu tô fazendo uma coisa, daqui a pouco, cara, vai ter uma criança que não sai do celular. Vamos poder ajudar. Tem um caso de uma cirurgia que o cara precisa nós vamos poder ajudar. Então, eu penso para esse lado. Não penso nem no lado de concorrência, né? Que a concorrência é saudável. As pessoas têm que entender isso. Então, eu penso mais em poder ajudar a comunidade de outras formas. A gente vai ter, cara... Vão ter eventos durante o ano. Esse ano nós já queríamos fazer um Dia das Crianças aqui, entendeu? Para geral, sabe? Então é desse lado que a comunidade tem que olhar, não como concorrência. As escolas, a gente vai entrar para ajudar as escolas, como é que a gente pode fazer atividades com eles integradas. É nesse sentido que nós queremos que a comunidade entenda a nossa academia. Jogo rápido agora, se vocês pudessem definir toda essa nova fase, essa nova estrutura em uma palavra, qual seria? De vocês três. Deus. Eu ia dizer fé.
Vou concordar com você. Né? Vou concordar com Você vocês. esteve muito próximo deles, né? Então você sabe que concordar com realmente... vocês. E na verdade seria duas, né? Fé, né? E gratidão. Gratidão, né? Gratidão, acho, por tudo que a gente passou e por tudo que a gente venceu e por hoje a gente tá aqui conversando. Agora, segunda-feira, é só arregaçar as mangas e começar a trabalhar. É verdade. No nosso lugar novo, sabendo que é nosso, que a gente vai estar pagando, mas é uma coisa que vai ser nossa daqui a uns anos. Isso. E a nossa família poder estar participando, né? E Eu sempre falo, né? E eu falei Deus porque o Alberto, eu acho que é o guru, como eu falo, né? Ele pode confirmar. Teve situações que não tinha solução humana, né? Então, sempre... Cara, eu vou contar um caso. Isso aí... Cara, nós estamos jogando aberto aqui com vocês, com o pessoal. Eu até contei com os pedreiros, né? Eles deram risada. Chegou numa quinta-feira e não tinha entrado um valor e sexta-feira eu tinha que pagar eles. Na sexta-feira, 10 horas da manhã, a solução apareceu, do nada. Então, eu acho que isso foi um fato. E o Alberto, o Alberto estava por dentro de mais coisas, Vanessa, sabe? eu acho que agora o nosso próximo passo, depois que tiver tudo funcionando, a gente vai escrever um livro. Pra contar toda essa trajetória, né? Tem muito isso aí, assunto, né? É isso aí, desde o início. Também, cara, salientando, cara, eu gostaria de agradecer nesse espacinho aqui, todos os fornecedores, amigos nossos, alunos que, cara, em nenhum momento desacreditaram de nós. Os fornecedores foram incríveis, o Alberto pode testemunhar, assim, fizeram o surreal para estar de pé. Então, gostaria de deixar um abraço e a nossa ideia futuramente é nós chamar eles para a mesa, para conversar, também entender a ideia deles, o que foi participar disso aqui tudo, porque nós entendemos, cara, e só agradecer eles, todos, desde os alunos, nossos fornecedores, alunos, família. A paciência dos alunos também, a gente está 2 semanas fechadas agora, né? Teve pessoas, até alunos que estão treinando em outras academias para não ficar parado, tem alunos que estão caminhando na rua, tem alunos que estão se juntando numa casa e fazendo treino em grupo, né? Aeróbico e assim por diante, a gente vai mandando treino pelo celular, vai ajudando como é que a gente pode. Então essas pessoas assim também, né, têm a nossa gratidão, né? E nossos alunos são excepcionais. Espero que todos continuem com nós e que os que venham, a gente vai estar esperando de braços abertos e vai tentar acolher todos da melhor forma possível sempre. Perfeito. Sempre pensando nos nossos alunos, né? Que a gente sempre falou, né? Que a nossa essência é família e atendimento. A gente falou na outra vez, a gente teve uma conversa meio que formal, mas a nossa academia antes daqui, né? Nunca foi a melhor, né? Nunca foi a melhor academia, sempre... Em estrutura. Nunca teve os melhores aparelhos, né? As melhores coisas. Mas o nosso atendimento sempre foi... É o diferenciado. E a gente sempre falou isso para os professores, tanto que a gente tem uma equipe que a gente também tem que agradecer muito pela equipe que a gente tem, que sempre pega junto, que sempre está disposto, que sempre faltou alguém, está tapando buraco, está ajudando a gente, então a gente tem muito o que agradecer, a gente só espera melhorar. E para fechar aqui, que mensagem vocês gostariam de trazer para quem acompanhou a trajetória de vocês, né? Porque, assim como a gente falou lá no início, né? Eu acompanhei já é o meu 3º local com vocês, né? E para quem já acompanhou essa trajetória, acompanha essa trajetória de vocês há mais tempo, e para quem está conhecendo agora e que vai, né, possivelmente ser aluno de vocês, que mensagem vocês gostariam de trazer para essas pessoas? A gente quer que essas pessoas venham conhecer a estrutura, venham conhecer a academia, então, para eles terem uma ideia, né, do que é isso que a gente tá propondo, né? E que eles se sintam acolhidos, que não tenham medo de vir conversar com a gente vai estar sempre disposto para conversar, para tirar as dúvidas, né? E a gente quer que eles venham e se sintam acolhidos. Exatamente, a palavra acho que é acolhido. É, acolhidos, é isso aí. Então, muito obrigada, Black, Vanessa, Alberto, e que seja uma fase longa, duradoura e de muito sucesso para a Academia Black Vida e Saúde. E a gente se vê no próximo episódio.